Black Friday chega e todo mundo fica animado. Promoção de um lado, parcelamento de outro, as pessoas passando o cartão de crédito sem pensar no futuro, né? Sem pensar no amanhã. É isso. Mas eu quero te convidar hoje para que você possa fazer compras inteligentes, com estratégia, sem se afogar nas dívidas do cartão. Para isso, a minha convidada de hoje é a Catarina Sacerdote. Ela trabalha com educação, planejamento e também consultoria financeira. Já ajudou muita gente a sair do sufoco. Catarina, primeiramente, muito prazer te receber. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Mercado em Movimento. Obrigada, Alessandro. Muito prazer estar aqui também, conversando um pouquinho desse tema que é tão gostoso de conversar. E desafiador, né? Porque é difícil. E é gostoso porque gastar é muito bom, né? E aí, quando a gente consegue encaixar e gastar de um jeito inteligente, é melhor ainda, né? Catarina, a gente está falando da Black Friday especificamente porque é um período agora que realmente toma conta das lojas, do consumo. O orçamento para esse período, ele precisa ser pensado, repensado? Alessandro, o que eu acho mais legal é que, se a gente for pensar assim, de uns 5 anos atrás, a gente não tinha Black Friday tão fortalecida no Brasil como a gente tem hoje, né? Tanto que tinha umas brincadeiras, uns memes, assim, que era tudo pela metade do dobro, né? E tem alguns anos que a gente, de fato, tem notado, assim, um movimento do mercado em, de fato, aproveitar para faturar mais no volume. Então, com um pouco de planejamento, se a pessoa consegue se planejar com um pouquinho de antecedência, se deixa muito para cima da hora, aí acho que pode cair em vieses pessoais, em reações que não são as mais desejadas. Mas com um pouco de planejamento é possível fazer boas compras nesse período. A gente está falando em planejamento e como que eu faço para separar aquilo que é necessário e fugir do impulso, aquela compra impulsiva que quando eu vi eu já estou com as parcelas feitas e com o produto na mão? O ideal é que a gente consiga fazer um exercício de autoconhecimento, né? A forma que a gente gasta dinheiro está diretamente ligada a como a gente gasta com outros recursos, ou melhor, como a gente se relaciona com outros recursos, né? Então, se você percebe que você já tem uma veia mais impulsiva, nessa época, as propagandas, os anúncios vão bater numa coisa naquilo assim, que é imperdível, naquela dor que dá na gente quando a gente está perdendo uma grande oportunidade. Então, se você sabe que tem uma tendência a agir por impulsos, tem coisas que você pode fazer. Tem casos que a gente faz bloquear o cartão de crédito, passa ali alguns dias, picota o cartão de crédito, passa alguns dias sem o cartão, porque vai te ajudar a lidar com o impulso. E tem aquelas pessoas que o simples fato de fazer uma lista já vai ajudar. Então, uma lista daquilo que realmente precisa, uma lista de monitoramento de preços, às vezes. Hoje em dia, tem alguns buscadores que ajudam a gente a verificar quanto que estava o preço daquele produto há 60 dias, há 90 dias. Então, se há mais de uma técnica, e o ideal é que a gente descubra qual técnica funciona para cada um, sabe? Dentro de um processo de educação, ele está relacionado ao autoconhecimento mesmo. Então, você vem ali com faturas que às vezes está te deixando mais preocupado, então usa uma estratégia ali para reduzir as formas de pagamento, sabe? A gente está falando da Black Friday que é em novembro e sempre lembrando que atrelado a esse mês de novembro temos a primeira parcela do 13º que movimenta e muito a economia nacional, local. O que a pessoa pode fazer para não ter perigo de o dinheiro entrou na conta, ela já está gastando? É realmente ter esse planejamento, porque você está batendo muito nessa tecla do mantenha-se longe da impulsividade, se planeje. Como gastar o 13º de forma consciente, Catarina? Eu falo que o ideal é a gente ter uma ferramenta chamada calendário financeiro. E aí vão ter diferentes técnicas, hoje em dia tem aplicativo para isso. Antigamente tinha caderneta, né? Botava-se tudo na ponta do lápis. A famigerada planilha, né? Uma planilha em que a gente veja, mas esse é um conceito que a gente traz da administração de fluxo de caixa futuro, previsão de fluxo de caixa, né? Então, para começar, só pode gastar em Black Friday quem tem alguma previsibilidade de fluxo de caixa. Quem não tem, talvez
seja ideal repensar a estratégia, usar aquela estratégia de juntar primeiro dinheiro para depois consumir. Black Friday vai ter de novo no ano que vem, em janeiro costuma ter vários outros queimões, né? Então, a Black Friday ela tem esse símbolo no Brasil justamente por estar pertinho do 13º. Esse ano vai cair no mesmo dia, inclusive, né? Esse ano de 2025 vai cair no mesmo dia, inclusive. No dia 28 recebe-se a parcela e é a grande Black Friday, né? Então, quem tem previsibilidade, então você colocou lá que seja na sua que seja na sua caderneta, na sua planilha, no seu calendário, um calendário mesmo, sabe aquele que tem os quadradinhos? Sim. Ele funciona bem também, onde você coloca que dia que tem que entrar o dinheiro e a previsão do que vai entrar e os pagamentos que você tem para fazer ao longo do mês, em geral, ajuda a gente a ter essa consciência de como, de fato, está o nosso orçamento. E aí tem que lembrar de umas coisas importantes quando a gente vai falar de 13º, né? O 13º, até essa explosão da Black Friday, a gente era convidado para fazer entrevistas há anos atrás para falar assim, como guardar o dinheiro para pagar as despesas de início de ano, né? A gente vai investir em produto X ou Y, e hoje em dia a gente é convidado mais para conversar sobre Black Friday do que sobre gastar, né? Isso, como gastar do que como guardar. Mas a gente não pode esquecer que janeiro é um mês de material escolar, renovação de contratos importantes. Às vezes a pessoa tem algum contrato atrelado a salário mínimo, vai ter uma correção nessa época do ano. O IPVA, aqui em Brasília, já chega a partir do mês de fevereiro. Em outros estados, junta até IPTU junto com IPVA no mês de fevereiro. Seguro do carro, né? Às vezes Seguro de carro tem que renovar. Então, é importante a gente lembrar que essa parcela do 13º, em anos anteriores, estava comprometido com outra coisa. Se, de fato, não está comprometido nesse ano, né, agora, vale a pena monitorar preços, né, descobrir um jeito lá de aproveitar essas promoções. Então, o que você está me dizendo é que a pessoa não tem que se desesperar. Aquilo ali vai vir novamente, aquele produto ele vai ser ofertado. E isso é um mito. Aí eu queria saber de você agora, que lida muito com essa área financeira. As pessoas falam assim, espera passar a Black Friday lá para janeiro, fevereiro, esses produtos tendem a ter um preço menor. É real isso ou nem sempre? Olha, antes de ser educadora financeira, eu trabalhei no varejo durante muitos anos. E o que eu sei de varejo é que em algum momento vai ter outra promoção, sabe? Assim, então, a gente nota um fortalecimento dessa data, mas tem uma rede muito famosa no Brasil, inclusive, que sempre faz uma mega promoção no mês de janeiro. Uma outra que faz ali naquela última semana entre Natal e Réveillon. Então, sempre vai ter outras oportunidades. A pessoa que consegue vencer o impulso e guardar esse recurso, pode ter certeza que ela vai ter outra oportunidade de comprar nesse mesmo preço que ela está vendo agora. Bom, agora que a gente já sabe, né, que a gente já se preparou, e vamos ver agora se esses descontos eles são reais. Colocar para você um exemplo claro aqui na nossa mesa. Imaginemos que o preço ele esteja abaixo do valor que realmente você compraria, mas o frete em contrapartida está alto, exorbitante, passa daquilo que você compra, faz outras compras e é cobrado. Compensa isso? Como que eu coloco na balança? O produto está com preço acessível, mas o frete lá em cima. É difícil falar assim, compensa, né? Você usou um bom critério que normalmente, quanto que eu pago de frete nesse item? A gente tem que lembrar que hoje no Brasil nós temos muitas empresas fazendo frete, né? Há anos atrás, a gente tinha uma prevalência no mercado dos correios e depois de alguns anos a gente notou um movimento até de varejistas, né, abrindo a sua própria empresa de logística. Então, esse comparativo, a gente tem que lembrar de fazer o comparativo de tudo, né? Então, eu vou somar o preço do produto, o preço do frete. Quando a gente está falando de preço no Pix e de preço parcelado, no final das contas, hoje no Brasil, a gente tem uma legislação que permite esse desconto à vista, mas quando eu estou optando por fazer um parcelamento e perdendo o desconto do à vista, eu estou pagando uns juros ali também, né? Tem um custo desses juros também. Então, o ideal é fazer esses tipos de comparativos, não só de preço de produtos, mas também de transportadoras, porque hoje em dia a gente tem opção de mais de uma transportadora.
E lembrar também que, quando a gente vai falar de frete, por vezes a gente está falando de determinadas regiões no Brasil. Assim, esses dias mesmo eu estava lendo alguma coisa sobre o quanto tem empresas que falam assim, não, frete grátis para todo o Brasil, aí tem um asterisco bem pequenininho, exceto para Norte e Nordeste, né? Então, por vezes, vale a pena você procurar um bom distribuidor local, né? Por exemplo, quando a gente fala de Norte e Nordeste, tem redes muito grandes que atuam só nessas regiões e que o preço na internet, às vezes, vai estar mais baixo e o preço na rede vai compensar aquele preço local, né? Então, no final das contas, vale aquela velha máxima de comparar preços, né? E fazer pesquisas de mercado. E eu acho interessante que essa dica do comparar preços e fazer pesquisa de mercado, ela ajuda a gente a lidar emocionalmente também com esse gatilho da escassez, assim, é urgente, vai acabar, últimas unidades, sabe? Sim. Tem uma linha de educação financeira que fala assim, espere 24 horas antes de fazer qualquer compra grande, né? Você vai no oposto do marketing, né? Eu vejo que os marqueteiros, eles são muito... Use o gatilho da escassez, o gatilho do que vai acabar muito rápido. Já a educação financeira, ela vai na contramão, dizendo o seguinte, calma. E, no final das contas, o que a educação financeira quer é ensinar como que funciona, né? Então, é isso, o marketing vai ter uma ferramenta que vai dizer que é a última unidade, mas que nem sempre é. O marketing, por vezes, vai te dizer que esse produto é o melhor lançamento do mercado, mas que nem sempre é. Hoje em dia, a gente vê muitas vendas por rede social, né? Tá aí o TikTok para provar o quanto esse mercado é grande. E a premissa do TikTok é todo mundo tem, você também vai querer ter. Então, isso nada mais são do que estratégias de marketing para que você possa se seduzir por esse impulso. Então, quando a gente fala, é um exercício de autoconhecimento, né? Tem o autoconhecimento e tem também entender como os mercados funcionam, Claro. né? Na verdade, eles querem mexer muito com o seu sentimento, né? É. E aí depois o bolso ele vem automaticamente. Agora, uma coisa que a gente estava falando do desconto agora é que muitas compras, o Brasil adotou recentemente essa decisão de taxar, né, de forma mais ostensiva as compras que vêm de fora. Então, às vezes, você vai comprar um produto que custa R$20, mas só de imposto e de frete você está pagando quase 50. Então, você paga os 50 do imposto e do frete, mais 20 está dando aí R$70. Realmente não está compensando muito. Então, assim, você só pode, indo para o lado da educação financeira, só comprar aquele produto se realmente não tiver no Brasil e for algo que você queria muito e termina compensando ou não? Vá num outro similar que pode... Alessandra, assim, o que pega é que as redes de fora são muito maiores, talvez até do que a gente imagina mesmo, sabe? Assim, então, tem redes internacionais e um bom exemplo foi o que aconteceu agora relacionado aos Estados Unidos e um determinado país sobre produtos de luxo, né? Que o país falou, não, peraí que eu vou te mostrar quanto de fato custa esse produto de luxo que você está pagando aí $30 mil nos Estados Unidos. Aqui, quando eu pego todos os materiais, tudo isso aqui custa 5 mil e aí sabe lá como aquilo foi produzido, né? Agora, o que eu acho que é importante, que a gente acaba falando assim, vamos comparar preço, vamos fazer lista de coisas, é que quando a gente vai usar esses buscadores, ou quando a gente faz uma busca ali no Google, por exemplo, né, de quanto está um produto, você deu um exemplo muito bom que ele não vai te mostrar ali naquela tela que você tem o frete, que Não. você tem o imposto, O que né? fica são os R$20. É isso. Os 80, os 70, jamais. Então, você só vê isso no final, que aí já é um gatilho de eu estou precisando. Eu estou precisando, tá na última hora, já está aqui. Eu já fiz tudo isso aqui, eu já cacei em mais de um site, eu já procurei, Então, tem muito a ver também, e tem um nome disso, assim, que é quando a gente planeja detalhadamente essa experiência do usuário para que você fique cansado, você já está, quer saber, eu vou pagar esses R$50 a mais e acabou, né? Então, é um desafio para a educação financeira no Brasil hoje, esses dois grandes movimentos, que são essas mudanças do mercado em relação àquilo que vem importado
que você precisa meio que considerar uma taxa. Aquela pessoa que já sabe que vem de fora, talvez até já faça a conta automática como você fez, assim, que uma coisa é fato. Qualquer coisa que custe mais do que o equivalente a $50 no Brasil vai ter mais ou menos 50% de imposto. Então, se você está vendo por um acaso, não vou colocar 20, vai dar um preço mais baixo, mas você está vendo 200 lá no site, muito provavelmente aquilo vai custar 400 depois das taxas de importação. Então, você já vai ficando meio entendendo atrás, né? como o sistema funciona, Sim, digamos, sim. né? Black Friday, a gente está falando agora de pessoas que estão com dívida no cartão. Precisam ficar atentas, tem que ter uma atenção redobrada, principalmente nesse período? É porque os juros que a gente paga de dívida no Brasil, ele nunca vai ser inferior a qualquer desconto que a gente ganhe, né? Se a gente vai falar de juros de cartão de crédito, a gente está falando aí de 400% ao ano. Nenhum produto vai custar 90% de desconto, nenhum produto vai custar 10% do que ele custa originalmente para compensar um juros de 400%. O cheque especial hoje no Brasil gira em torno de 200%. Então, muito raramente, e aí a gente tem que lembrar que as lojas que têm esse crediário próprio, né? A gente, às vezes, está falando de uma taxa até superior a 400% ao ano, porque não existe exatamente uma regulação, digamos assim, né? Há limites, mas esses limites não são tão claros. E aí, o que acaba acontecendo também é que o produto tem dois preços, né? Que é o preço à vista, o preço parcelado e depois o preço com os juros. E o preço com juros, muito raramente a gente consegue ver ali a diferença no valor da parcela, porque, em geral, a experiência vai ser construída de uma maneira em que o consumidor veja o menor preço de parcela. Então, nesse caso, a gente tem que lembrar de custo efetivo total, seja de custo efetivo total de dívida, seja de custo efetivo total daquele produto. Então, estou vendo lá 10 parcelas de 100 ou 28 parcelas de 400 e o que vai dar a mais, o que não vai Sim. dar, né? Para que a gente possa fazer a melhor compra. Então, do ponto de vista do melhor recurso do nosso dinheiro, tentar negociar uma dívida nesse momento que a gente tem um 13º, tem um dinheiro mais líquido, é sempre melhor do que gastar e depois ter dificuldade de negociação. A boa notícia é que geralmente acontecem também bons movimentos de negociação de dívidas nessa época do ano, porque as empresas vão fechar balanço patrimonial no ano seguinte, então elas estão interessadas também em trazer um recurso para dentro para divulgar bons resultados no ano que vem. Sabe? Muitas pessoas têm aquele discurso de que eu tenho que comprar parcelado, senão eu nunca vou comprar, né? E a gente fez até uma pergunta seguinte, Catarina: parcelamento sem juros ajuda ou atrapalha? Eu até falo assim, que o parcelamento ele não mata ninguém, mas que ele dá uma complicada na sua vida financeira, ele dá. Em qual sentido? Você precisa ser mais diligente com relação à organização. Porque é muito comum a gente não sentir o que na literatura da educação financeira a gente chama de dor do pagamento. É por isso que a gente tem essa impressão de que se a gente não parcelar, a gente não vai ter nada. A gente pensa, caracas, mas um carro hoje em dia no Brasil está custando R$80 mil. Nossa, eu nunca vou conseguir juntar R$80 mil. Porque você se imagina lá dando quase que R$80 mil em notas, né? Para comprar o carro. Isso chama dor do pagamento. E quando a gente parcela, a gente deixa de sentir essa dor do pagamento. Essa teoria de um cara que ganhou o Nobel de Economia, inclusive. Que legal. Então, o parcelamento ele dá essa complicada do ponto de vista da organização. Ela vai exigir que você seja mais organizado. Então, se você repara que já tem dificuldade de colocar numa planilha, ou colocar num calendário, ou num aplicativo, essa previsão de fluxo de caixa, o parcelamento exige que você seja mais organizado desse ponto de vista. Porque, ainda mais internet, a gente vai ouvir todo tipo de discurso, que é parcela sim, aí você vai deixar esse dinheiro investido, a taxa de juros está tanto, e aí você vai ganhar.
Só que será que você está considerando que vira e mexe, você dá aquela deslizada e entra no cheque especial? Porque se você entrou uma única vez no seu cheque especial, aquela economia do dinheiro que ficou investido foi embora. Então, essa dor do pagamento faz com que a gente seja mais responsável no momento de fazer uma compra. Então, quem faz compras à vista ou quem faz compras em dinheiro, hoje em dia quase não usa mais, né? Sim. Mas esse estudo ele faz esse comparativo. Quem faz a compra em dinheiro tende a pesquisar mais, tende a ser mais criterioso na hora da compra. E quem faz essa compra no cartão de crédito, mas é uma pesquisa americana e americanos não parcelam, né? Sim. Então, imagina quem tende a fazer parcelado tende a ser um pouco vencido pelo cansaço, mais Entendi. vezes. No caso da Black Friday, né? Quem faz esse parcelamento, muitas vezes essas pessoas elas esquecem do quê? Quem recorre ao parcelamento? As pessoas sempre estão comprando ali parcelado, mas elas esquecem do Eu amo. principal. Qual é o principal? Elas chegam em fevereiro e falam assim: nossa, tive um imprevisto, eu tenho que pagar IPVA. Mas desde quando o IPVA Aí é um vai para o imprevisto, empréstimo. né? Vai para o empréstimo ou entra no cheque especial. Aqui, na cidade de Brasília, como a gente tem um perfil alto de funcionários públicos, a gente tem um perfil muito alto de consignados também nos bancos, né? Então, mas é uma taxa de juros mais baixa. Então, muito provavelmente não valeu o desconto que você ganhou, sabe? Então, assim? por exemplo, na Black Friday, ela não pode esquecer que em janeiro e fevereiro a vida, se nada acontecer, né? Se tudo continuar na mesma temperatura e pressão, nós vamos ter dívidas para pagar. Exato, vamos ter os compromissos do dia a dia e sim, vão surgir emergências, né? É por isso que os educadores financeiros são tão... A gente martela tanto na teoria Taxativos, né? da reserva de emergência, assim. Então, se a gente for pensar assim, estritamente, o ideal é que você avalie, bom, você realmente precisa daquilo, porque a gente tem uma diferença daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente deseja. Eu realmente preciso desse item que eu estou a fim de comprar ou só me parece uma oferta irresistível? Mas ainda assim, entre um item que você acha que precisa e montar uma reserva, e esse recurso vai ser significativo para ter uma reserva ali de um mês do seu salário, 13º é um mês do seu Sim. salário. Os educadores recomendam 3 meses de reserva. Quem tem um mês já está à frente. Para você ter uma ideia, somente 8% da população tem esse recurso de reserva de emergência, né? Então, é um passo a mais em relação a quem não tem. Catarina, tem uma perguntinha aqui no meu ouvido. Brincadeira. Rotativo do cartão. Vou aproveitar a Black Friday. Uso ou não uso o cartão? O que faço? É esses juros que eu chamo de 400% ao ano. E hoje em dia, eu acho o rotativo ainda mais perigoso, porque foi autorizado que as instituições entrem no rotativo automaticamente, se não estou enganada, após 3 meses de pagamentos mínimos, ou né, do pagamento não da fatura, como que chama? Fatura cheia, esqueci o nome dela. Tudo bem. Mas é isso. Então, 3 meses que você não consegue pagar toda a sua fatura de cartão de crédito, você já entra no rotativo. O rotativo hoje ele tem um juros um pouco menor do que os 400, ele tem uma legislação específica para isso. É por isso, inclusive, que as instituições podem entrar um pouquinho antes, mas, mais uma vez, para que o desconto compense esses juros, seja do atraso da fatura, seja do rotativo do cartão de crédito, o desconto tem que ser assim, de 90%. Então, não vai existir, né? Não vai existir uma empresa que vai vender o seu produto a 10%, mesmo porque, em geral, isso não paga nem o custo de produção daquele produto, claro. né? Então, em geral, esse desconto tem que ser assim, absurdamente para compensar. Escapar para o cartão de crédito, então... E como que isso acontece, né? Esse mês eu fui lá, fiz a compra, parcelei em 12 vezes. Aí, mês que vem, em dezembro ainda, todo mundo está abastecido. Até o dia 10, dia 15, está todo mundo abastecido ainda.
Aí, em janeiro, eu deixo de pagar minha fatura, pago só um pedacinho. Em fevereiro, eu deixo de pagar a fatura. Em março, automaticamente, você entrou nesse rotativo do cartão de E aí é crédito. complicação, né? Agora, a gente já vem falando, vem numa crescente, né? Falando em economia, em planejamento. Na Black Friday, qual é a melhor maneira? É usar o cartão? É o pagamento à vista? É o parcelado? Qual a melhor maneira? Óbvio que eu acredito, eu posso responder, eu acho que é o à vista, né? Porque você já se livrou logo. Enfim, Eu vou usar a máxima dos economistas que depende, assim, depende de como a pessoa se relaciona com esses recursos, né? Dentro do processo de ou consultoria ou de cursos de educação financeira, a gente percebe que há um público que tem sim a disciplina ou a organização para eu tenho esse dinheiro para comprar à vista, mas eu compro parcelado, eu não deixo as faturas atrasarem, e aí o meu dinheiro está rendendo ali 15% ao ano, que hoje é a nossa taxa Selic. É uma estratégia ótima? Poxa, uma estratégia excelente, mas é esse perfil de consumidor. Assim como a gente tem esse consumidor que vai precisar sentir essa dorzinha do dinheiro. Então, o ideal é que façam compras sempre à vista, porque ali à vista ainda tem um descontinho, às vezes. Hoje em dia, com o fortalecimento do Pix, quase todo estabelecimento dá algum desconto adicional na compra do Pix, né? Na compra por Pix. Então, aproveitar desse desconto sempre vai valer a pena, né? Mas se a gente for pensar assim, ó, Ale, páreo no páreo, né? Se o desconto que você vai receber hoje está inferior a 10%, a gente costuma dizer que vale a pena parcelar, porque a taxa de juros está em 15%, mas sempre vai ter ali algum desconto de impostos, a taxa está prevista para cair no ano que vem. Então, se a taxa for maior do que 10% de desconto, vale a pena você descapitalizar, tirar da sua reserva de segurança e pagar à vista. Não, o desconto é de 5%. Aí não vai valer a não pena compensa. porque o seu dinheiro, teoricamente, vai render um pouquinho mais. Nós falamos dos gatilhos, né? Aqueles gatilhos de compre, venha, é a última unidade, gatilho principalmente da escassez, né? Isso movimenta, eu acho que dá um comichão em quem já queria comprar. Eu queria saber o seguinte: é possível escapar disso procurando um terapeuta? É possível, a gente vai dizer, né, terapia, mas ele faz parte de um processo de autoconhecimento mesmo, assim. Eu realmente conheço pessoas que nunca vão se influenciar por esse hoje é o último, assim, ai, só tem hoje. Tipo assim, nada só tem hoje, né? Tudo você vai ter uma outra oportunidade de consumir. Exceto, claro, compras que são extremamente emergenciais, mas aí não vai ser a Black Friday que vai fazer a diferença, né? Então, assim, se você deu a sorte da sua geladeira queimar na véspera da Black Friday, né? Então, Aproveite. isso, vai ser uma compra como qualquer outra. Não, de fato, você só tinha esse dia mesmo. Mas se não é o caso, muitíssimo raro de ser o único dia. Esses dias eu estou ando fazendo renovação de escola, tenho pesquisado escola. Aí é impressionante, está todo mundo no último dia de matrícula, assim. Tem Sim, um mês que eu tenho visitado, está todo mundo. todo mundo. Não, hoje é o último dia de matrícula. Eu falo, não é possível um negócio desse. Todas as escolas da cidade estão no Não, último e isso dia é de desesperador, que matrícula. se você não faz, você perde o desconto, você perde tudo, né? E olha só o que eu vivi, posso contar o que eu Claro. vivi. Esses dias fui a uma escola, e aí a escola, não, porque esse desconto era um desconto de fato relativamente muito grande, assim, né? E uma escola que a gente estava tendente a matricular a criança. Aí, enquanto a gente estava ali sentado e trocando de sala, a gente ia conversar com uma outra pessoa, eu parei para fazer a conta assim, não, peraí, qual que é o gasto anual desse desconto? Qual que é o custo anual desse desconto? Aí fiz a conta, aí virei para o meu marido e falei assim, cara, olha, peraí, mas não dá nem o preço de uma mensalidade para estar esse desespero todo para a gente fechar aqui na segunda escola que estamos visitando? Não, Sim. vai dar Vamos para a gente respirar fundo, procurar outro. visitar, né, todos os espaços que a gente programou Sim, visitar, até que a gente, né, encontre essa equação de preço e qualidade, né, perfeito. desse lugar. Então, por vezes, a gente está
tão seduzido pelo negócio do desconto, assim, tipo, não, hoje é o último dia, é um desconto muito grande, era em torno de 15%. Já eu imagino que ali a estratégia estava ligada à taxa de juros do país. E aí, quando eu parei para fazer a conta, não, peraí, mas todo esse desespero para uma mensalidade, não, pera, acho que não está valendo Tá meio tanto a esquisito. pena, assim. Catarina, agora para a gente seguir na nossa conversa, eu queria que você passasse, para quem está em casa, não tem qualquer afinidade com planilha de Excel, com aplicativo. Eu queria que você desse a dica para quem está em casa nessa hora da Black Friday. O que, que ela pode fazer com as finanças dela? Agora o 13º está vindo para conta, imaginemos dia 28. O que, que ela pode fazer de prático, Alessandro? É simples, esse aqui é o beabá que eu estou dando de dica para que a pessoa não vá pelo impulso. Ó, tem duas coisas que eu acho que é fácil de fazer, vai gastar algum tempinho, mas é fácil de fazer. A primeira é fazer isso de um calendário financeiro, né? Que é ter alguma previsibilidade de gastos futuros. Tem gente que até fala assim, eu não consigo calcular quanto que eu vou receber nos meses futuros, mas quanto vamos pagar, todo mundo tem uma ideia. Dá até para pegar o extrato bancário de dezembro do ano passado ou do mês passado e tentar ali categorizar minimamente esses gastos. Esses gastos é uma tarefa que demanda no máximo 1 hora e você consegue fazer uma previsão. Sabendo que você não tem um histórico, né, grande, recorrente, uma base de dados grande, você tem que deixar uma gordurinha ali, pelo menos 20%. Então, você colocou lá tudo no papel, está dizendo que você vai gastar nos próximos meses em torno de R$ 2.000, pode colocar 2.500, porque vai acontecer algum imprevisto ou algo que você, nesse momento, não se lembrou de colocar. E a segunda é que o cansaço, ele também interfere nessa nossa decisão da compra, assim. Então, se você está conseguindo planejar minimamente essa compra de Black Friday, tenta fazer no período da manhã. Assim, às vezes ainda antes de Ter ido para o ter ido para o trabalho, trabalho, ou se assistir. envolver com algo, né, mais difícil no seu trabalho. Tem gente que fala assim, a estratégia da xepa lá no final, ela é muito boa. Ela é, mas ela exige mais autocontrole. Porque a gente fica com essa sensação de que tem empresa que, inclusive, coloca contador lá em cima do site, que a oferta cabe em tantas horas, tantos minutos. A gente está cansado e se sente mais pressionado por esses marcadores. Ou seja, agora na Black Friday também não tomar a decisão pelo cansaço, enfim, acabou de trabalhar o dia inteiro e vai para o shopping. É uma sexta, a gente está cansado de uma semana inteira, aí vai para o shopping no final do dia, o shopping vai estar cheio. O ideal é tentar planejar para fazer compras ali no período da manhã, que nem todo mundo vai ter essa disponibilidade, né, de ir até o shopping e vai conseguir se planejar um pouquinho melhor, sabe? Dica de ouro. Como que eu estou assistindo agora esse podcast, eu posso reconhecer que uma promoção realmente ela é válida e eu posso passar meu cartão que eu vou sair tranquilo? Aquela promoção que você está planejando e pesquisando há algum tempo. Essa é muito fácil de reconhecer. E é até injusto eu dizer que essa é a dica de ouro, mas não tem outra de fato. É aquela que você está minimamente monitorando há algum tempo, porque ela denota que você realmente precisa daquele item. Então, é um item que você, em algum momento, elencou que precisa, e aí começou a pesquisar, e aí, de fato, você vai vendo um preço diferenciado na Black Friday. Essa, em geral, é a compra que você não pode abrir mão, né? Cabe no seu orçamento e, de fato, está num preço menor em relação a esse monitoramento. E eu tenho notado o público ligado nisso. Assim, cada vez mais eu tenho notado gente que consegue fazer esse movimento de fazer uma pesquisa prévia 1 mês antes, mais ou menos, sabe? Perfeito. É isso. Tem mais alguma mensagem final para deixar para quem vai mergulhar na Black Friday aí e tá falando assim, vou gastar todo o meu 13º? Deixa eu ver se eu tinha anotado alguma coisa que a gente não tinha. Realmente ela anotou tudo. O planejamento é isso, né? A cópia do caderno da Catarina. Você tem que anotar tudo, absolutamente tudo. Essa dica de anotar tudo, no final das contas, você vai pegando o hábito e isso vai se tornando
Uma parte rotina, da sua né? vida, exatamente. Você já nem consegue mais tomar determinadas decisões sem olhar os seus números, sabe? Sim. O que eu acho que a gente mais. O que eu acho que a gente não falou, que é muito bom também, é definir um teto de gastos para aquela compra, assim. Então, às vezes você está ali monitorando, porque você. É como se fosse assim, você gamifica essa sua compra, sabe? Assim, então, se você está monitorando ali, viu que aquele produto, aquela geladeira que você quer, custa R$ 2.000. E aí você vai lá e pensa assim, eu só vou comprar se eu encontrar por 1.500. Vira um jogo para você, assim, encontrar com aquele desconto muito, muito bom. Alguns buscadores têm o preço que aquele produto estava há um ano atrás. Então, também é um bom balizador. Então, ou uma geladeira similar, esse mesmo produto custava tanto, no ano passado foi vendido a 1.600, então esse ano eu só compro se eu encontrar por 1.600. Definir esse teto, que por vezes também é o teto que você viu do que cabe no seu orçamento. Ele também funciona em geral, sabe? Perfeito. Olha, resumindo, você pode comprar absolutamente tudo, sempre que possível, pague à vista, cuidado com os descontos, evite parcelamento. Catarina Sacerdote, ela é educadora financeira, planeja, dá consultoria, enfim. Quero te agradecer pela presença aqui no nosso Mercado em Movimento, realmente muito engrandecedor e trouxe uma contribuição muito grande para as pessoas que estão começando agora, né? Então, prestes a receber o 13º, não sabem o que fazer, ou pelo menos não tinham ideia, e agora eu acredito que foram bem instruídos. Obrigado, viu? Eu que agradeço, é isso mesmo. Agora a gente já compra com consciência. Perfeito. Mais uma edição do seu Mercado em Movimento, justamente falando desse período que antecede, né, a Black Friday. Esse episódio completo você acompanha nas principais plataformas. Estou falando de Spotify, Deezer, Record Plus e também no YouTube. Voltamos em outra oportunidade. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima.